Fala pessoal, hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante que é o teste de mesa. Coloquei um código aqui para ganhar tempo. Dívida é uma variável que começa com 0. Eu fiz uma compra de R$10,59 e eu acumulei a minha dívida, que era 0 antes, mais a compra atual, R$10,59. Fiz uma nova compra, 50,34. Note que eu estou usando a mesma variável para colocar as minhas compras. Não tem problema, porque eu já usei o valor anterior. Acumulei aqui em dívida, fiz uma nova compra, acumulei, e o total da minha dívida é 65,43. Uma das coisas fundamentais num código é que você não pode ler o código como você está lendo um texto. Às vezes, a mesma expressão tem resultados diferentes de acordo com o conteúdo da variável. Então, você vê que tem 3 vezes dívida é igual a dívida mais compra, mas as 3 vezes produzem um resultado diferente por causa do valor de compra que ele muda e o valor de dívida que ele é acumulado. Para quem está começando, um modo bom de você seguir passo a passo, também chamado de teste de mesa, é o pythontutor.com. É um site onde você não precisa nem instalar o Python, mas você pode seguir passo a passo. É um site com limitações, porém, para iniciantes é muito bom. Aqui eu coloquei o mesmo código, eu vou começar aqui de novo. Você coloca Python Tutor e dá visualizar. Primeira coisa importante, esse site é limitado. Então, os acentos, eles não são aceitos no site. É um Python simplificado para fins didáticos. Aqui eu tenho que colocar dívida sem um acento, senão ele dá erro. Você está vendo, tem uma flechinha vermelha que ele te diz qual comando que vai ser executado. Na hora que você dá o Next, aparece do lado direito, Global Frame, dívida com valor 0. Na hora que você dá Next, aparece o compra, 10,59, e aí o dívida alterou para 10,59. Compra 50,34, dívida 60,93. Compra 4,5, dívida passa para 65. Na hora que você dá o print, ele simula colocando aqui no canto superior direito o resultado. Isso também é chamado teste de mesa. É muito importante, porque o código você tem que seguir ele linha a linha. É muito diferente de um texto normal, ok? Segunda coisa importante. Eu quero ler dados. Então, eu vou fazer um novo código aqui. Se eu colocar nome igual Fernando Massanori, eu quero colocar print nome. Vou executar esse código. Vou salvar ele com nome qualquer, P2, por exemplo. E aí, na hora que você executa, aparece Fernando Massanori. Se eu quiser alterar o nome de Fernando Massanori para outra coisa, eu vou precisar digitar aqui no meu código. A gente não pode fazer isso, a gente tem que desacoplar o código daquilo que é do usuário. Então, existe uma forma de você ler coisas que o usuário digita. Input. E aí que eu coloco uma expressão para a pessoa saber o que precisa fazer. Digita o nome, 2 pontos, fecha parênteses. Na hora que você executa isso aqui, ele vai pedir para o usuário digitar o nome. Aí você pode colocar João da Silva. Ops. Espera aí. Deixa eu rodar de novo que aqui eu digitei errado. Espera aí. Eu sou feliz, vou aprender mais. João da Silva. Uma coisa muito legal dos códigos em Python é que as variáveis estão acessíveis depois que você executou o código. Então você pode fazer uma introspecção para ver o conteúdo das suas variáveis. E se for um número? Vamos mudar esse código aqui e colocar N1, vou fazer a soma de 2 números. Input, número 1,
N2 igual input, segundo número, e vou rodar. Print N1 mais N2. Se você rodar esse código aqui, colocar, por exemplo, 42, que é um número muito legal, e 13, ele vai dar 42, 42. Opa, eu errei aqui. Aqui não é N1 mais N1. Eu sou feliz, vou aprender mais. Então, N1 mais N2. Digitei errado. Se você colocar 42 e colocar 13, ele vai grudar os dois números. O input, ele sempre devolve um texto. Se eu quiser ler um número, eu preciso fazer uma conversão. Colocar int antes e fechar os dois parênteses. Note que, se você abrir dois parênteses, você tem que fechar dois parênteses. E quando você fecha, você vê que ele fica cinza, o local que você fechou. Se você colocar int aqui, na hora que você fecha, vai fechar tudo aqui. Aí na hora que você rodar, se você colocar 42 e 13, vai ficar normal 55, ok? Muito importante isso, o input ele sempre lê texto. Se eu quiser ler um número em ponto flutuante, eu coloco aqui float. E aqui eu coloco float. Aí eu posso colocar 3.14, 2.73, dá 5.87. Lembrando que, se você esquecer de fechar um parênteses, ele dá erro. Você abriu 2, tem que fechar 2. Muito importante. Quando você esquece de fechar um parênteses, ele vai tentar procurar o parênteses depois. Esse é um erro muito difícil de você encontrar, porque ele está dando um erro na linha de baixo. Então, sempre que você tiver um erro e não estiver encontrando na linha, procura na linha anterior, ok? Vou passar uma lista de exercícios. Vocês vão pegar essa lista no bit.ly /ppz Python exercícios, sem acento. Ou, alternativamente, em tinyurl.com /ppz Python exercícios. Vai ser um arquivo do Dropbox que vocês vão baixar e descompactar. E lá vai ter a lista número 1 e também eu vou postar logo depois, daqui a amanhã talvez, a resolução, ok? Boa sorte, procurem fazer com calma.